Muito bom dia a todos. Bom dia, Alvorada. Muito bem. O nosso tema é qual? Luz. Vocês jogaram luz na busca e vê quantas vezes fala na Bíblia de luz? É tanto que foi até um pouco complicado de fazer uma panorâmica. Então tive que fazer cortes, obviamente. Todos conseguem me ouvir? Lá atrás? Sim. Ok. Muito bem. Então vamos ver um pouquinho o que a Bíblia nos diz a respeito da luz. Teremos então uma visão panorâmica sobre o tema a luz. A primeira ocorrência da luz na Bíblia temos já logo no início, em Gênesis 1, nos versículos 3 a 5. E podemos até lembrar dessas palavras, porque são também as palavras que foram colocadas como versículo guia para o Acampa Jovem. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Eu coloquei ainda um versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 4, junto. Vocês podem verificar ele depois. Essa luz ali em Gênesis, já vou adiantando, é uma luz que não foi criada. No relato da criação é importante a gente atentar, como em toda a Bíblia, para os detalhes, para as palavras. E o termo que Deus criou aparece apenas 3 vezes. Nas outras vezes ele fez ou formou alguma coisa a partir de coisa já criada por ele. E a primeira coisa que ele fez, ele nem cria, ele nem faz, ele não forma. Ele simplesmente diz, haja luz. Ele chama a existência. Ele chama a aparecer algo que já está ali. A última ocorrência na Bíblia temos em Apocalipse capítulo 22, no versículo 5. E ali, essa luz não criada é definida como Deus e o Cordeiro. Deus mesmo é luz, o Cordeiro vai ser luz, vai ser lâmpada na eternidade, ou melhor, no reino milenar, na Jerusalém. O Antigo Testamento, ele começa com a luz não criada e ele termina com a promessa do dia e do nascer do sol da justiça. Uma referência novamente ao Senhor Jesus, essa mesma luz não criada. Isso a despeito da maldição que paira sobre a terra devido ao pecado. Muito bem, a gente pode analisar o início e o fim do Antigo Testamento de outras formas, mas uma delas é justamente a luz. Ela aparece lá no início, aparece lá no final do Novo Testamento em nossas Bíblias. Para o judeu é diferente, porque ele tem 2 Crônicas lá no final da Bíblia dele. O Novo Testamento começa com a graça, como sabemos, expresso no nascimento do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, e esse nascimento foi anunciado por sua estrela que brilhou na noite escura. Aqueles magos lá no Oriente viram a sua estrela. E o Novo Testamento termina com uma estrela. Ela termina anunciando o dia por meio daquela resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22. Confirmando, portanto, a graça também do nosso Senhor Jesus Cristo. Se manifestou lá no início do Novo Testamento. E essa graça também vai permanecer, anunciando o dia em que ele há de reinar, como o sol da justiça lá do final do Antigo Testamento. Então, também quando falamos do tema luz, Deus e a pessoa do Senhor Jesus,
é o ponto central, o conteúdo, aquilo que perfaz a luz. Livros bíblicos que falam mais a respeito da luz, o que vocês acham? Qual que é o livro na Bíblia que mais fala de luz? O Luca não pode responder, ele está vendo o slide. João já não é ruim, mas não é 100% bom. A Epístola de João. Não. Não. Bom, vou surpreender vocês então. Isaías e Jó. Jó 32 vezes fala da luz. Termo luz ou algo derivado de luz. Do mesmo vocábulo, do mesmo lema, da mesma raiz. O segundo livro que mais fala de luz é Isaías, 27 vezes. O terceiro e o quarto, aí sim, o Evangelho de João, com 23 vezes, e os Salmos, com 20. Então é até interessante ver isso. O livro talvez mais antigo da Bíblia, personagem mais antigo antes de Abraão, fala mais da luz. Muito bem. Vamos ao significado da palavra luz, ou do termo luz, do conceito da luz na Bíblia. A luz, ela evidencia as trevas. Ela faz claro o que é trevas. Sem luz, você não sabe o que é trevas. No momento que na escuridão você tem uma luz, você tem uma definição nítida também daquilo que é trevas. Isso Deus mesmo faz. Em Gênesis 1, versículo 4. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. A luz de Deus se torna visível por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, que nós temos escrito em mãos, mas também já exemplificado na criação. A luz se tornou visível por meio da palavra de Deus. Ele falou, ele disse e houve luz. Lição para nós: sem a palavra de Deus, não teremos nada a respeito da luz verdadeira. Então precisamos da palavra de Deus para aprendermos da luz. A luz também diferencia entre aquilo que é bem e mal, entre aquilo que é de Deus, divino, e aquilo que vem do diabo, que é satânico. E essa alegoria nós temos muitas vezes, e nós mesmos utilizamos ela quando falamos de luz e trevas. Muitas vezes subentendemos aquilo que é divino, aquilo que é do diabo. A luz também nos exemplifica um conhecimento, principalmente a respeito de Deus, um discernimento das coisas espirituais. E esse conceito nós temos até transportado em nosso linguajar do dia a dia. Eu não tenho luz a respeito de alguma coisa. Significa o quê? Me falta discernimento, me falta conhecimento daquela coisa, daquele conceito. E a Bíblia também utiliza-se da luz nesse sentido. Sabendo já que a luz não foi criada, que é definido como Deus e o Cordeiro, então um verdadeiro, pleno conhecimento e discernimento dos pensamentos e conceitos de Deus só podemos ter por meio dele mesmo, por meio da luz que ele é. E a luz também faz separação, então, entre dia e noite. Não. Ela distingue, mas a separação foi Deus quem fez. E é uma das principais, aí tem que corrigir o P do João para O. A característica de Deus, ou talvez a mais saliente característica de Deus, a principal característica de Deus é que ele é luz. Ele tem muitas outras características que se evidenciam para nós por ele ser luz. Nós não reconheceríamos nada, por exemplo, sobre a justiça de Deus sem que ele nos desse luz a respeito, e assim por diante. Também os salvos, você e eu, nós somos portadores de luz. Nós devemos portar ou portamos, por definição, o caráter da luz e do dia. A Bíblia nos chama de filhos da luz, por exemplo. E um filho, ele tem a genética dos seus pais.
ele reflete aquilo que eles são. Então, se somos filhos da luz, refletimos aquilo que a luz é. Refletimos o caráter de Deus. Temos a genética de Deus, entre aspas. Quando a Bíblia fala que estamos na luz, ou que devemos estar na luz, então isso inclusive é uma prerrogativa absolutamente necessária para amarmos aos irmãos. A Bíblia nos mostra isso, que quem está na luz, ele ama o seu irmão. Quem não está, não o faz. Então aquele papo de amor aos irmãos, amor fraternal, mas agindo contra os princípios da palavra de Deus, não é amor aos irmãos. É algo humano, algo fingido de certa forma, mas não é o amor divino. O amor divino vem do fato de estarmos na luz. Porque aí podemos tratar com os nossos irmãos conforme essa luz. Amá-los conforme essa luz. Portanto, o amor de Deus, ele nunca age contra os princípios da luz. Se você tem entre irmãos algum comportamento que desconsidera o princípio divino da luz, é simplesmente um convívio social. É fazer bonito, mas não é amar conforme Deus. Isso é muito importante, porque o amor se expressa também de diversas maneiras, mas sempre em conformidade com a luz divina. Bom, se temos lá no início uma luz não criada, essa luz agora precisa ser transmitida de alguma maneira. E na palestra amanhã à noite nós vamos ainda ver um pouco mais sobre essa luz não criada. Que ela de fato existe e ela tem resíduos até hoje na criação, no universo. Mas existem então portadores ou fontes de luz que refletem, que transmitem essa luz para essa cena onde nós estamos, para essa terra. Temos figuras na própria criação. Deus chamou a luz a se manifestar, mas no quarto dia ele cria portadores de luz. O principal deles, o sol. E o sol também adquire, então, na palavra de Deus, na Bíblia, um significado como um portador de luz. É uma figura do próprio Senhor Jesus. Gênesis 1:14, ele cria o sol. E em Malaquias 4, versículo 4, menciona, então, esse sol da justiça que vem com cura em suas asas. Uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o principal e mais perfeito portador da luz divina. Agora aqui nas imagens, você vê duas imagens do sol bem diferentes. Uma bem de perto, que até amedronta um pouco, né? Que eu não queria chegar tão perto quanto essa foto é tirada. E a segunda já é um pouco melhor. Aí todos nós podemos nos sentir à vontade. Muito bem. O sol também é uma figura do Senhor Jesus em seu reino durante aquele período que a palavra de Deus chama de um dia. Nesse caso, o dia do milênio. Ali o Senhor Jesus vai reinar, ele vai ser de fato o sol da justiça. Ele vai irradiar a luz de Deus em plena justiça. Mas também, por isso a primeira imagem, o sol, o calor do sol, o fogo, é uma figura do juízo. O Senhor Jesus não é apenas aquele que reina em justiça, ele não é apenas aquele que transmite os aspectos positivos, agradáveis da luz de Deus, mas ele também é aquele que executa os aspectos negativos da luz. E um desses aspectos é que a luz revela aquilo que é contra Deus, aquilo que é injustiça, aquilo que é pecado. E tem que executar juízo sobre esse pecado. Isso já temos naquele livro antigo da Bíblia. Podemos até abrir essas duas passagens. No livro de Jó, capítulo 18,
nos 2 versículos ali, e tomando eles em conjunto, eles nos mostram essa figura do juízo. Jó capítulo 18, versículos 5 e 18. No versículo 5 diz: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Versículo 18, Jó, capítulo 18, versículo 18 agora. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Esses 2 versículos, eles nos mostram que luz também tem a ver com juízo. Muito bem. Mas também é uma figura da graça. Em Malaquias 4, versículo 4, onde lemos desse sol da justiça, já mencionei esse versículo, mas vamos lê-lo agora. Malaquias 4, versículo 4. Versículo 2. Verdade. Então tem que corrigir ali também no slide. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Essa última parte. O sol da justiça. Justiça também tem a ver com juízo em parte. Mas também ali esse mesmo sol da justiça que traz juízo, por outro lado, traz graça, traz cura em suas asas. Talvez ainda uma observação quanto a essas duas imagens. Algo que falei no carro, na vinda para cá. Nós estávamos chegando perto de Piracicaba e bem na hora do pôr do sol. E o pôr do sol, ele nos ensina algo sobre essas duas coisas aqui. O que seria? Júlio, você consegue olhar para o sol no meio-dia? Sem proteção? Não dá. Você consegue olhar, Dedé, para o sol no pôr do sol? Quando ele está bem baixo? E nós podemos contemplar o Senhor Jesus quando o sol se põe. Nós podemos contemplar Ele, a luz divina na pessoa dele, que é luz, que é Deus, quando Ele está na cruz se pondo, quando Ele entrega a sua vida. E talvez a coloração do pôr do sol possa nos, a partir de hoje, lembrar da entrega do Senhor Jesus. O nascer do pôr do sol também pode nos lembrar dessa mesma entrega do Senhor Jesus, que é necessário para que haja dia. E nós somos filhos da luz e do dia. O segundo portador de luz na criação é a lua. Também criado lá no dia número 4. E a lua é um receptor de luz e ele reflete luz. Ele não tem uma fonte de luz em si mesma, igual ao sol. Portanto, a lua, ela nos pode exemplificar como figura os pecadores salvos. Em comparação agora com a terra, a lua sempre está num estado meio que caótico e deserto. Quando você olha para a terra, tudo bem organizado, Deus fez tudo propício para o ser humano viver. Quando você vai para a lua, parece o estado caótico da terra lá do versículo 2. Até hoje. Isso é, de certa maneira, uma figura de nós, pecadores, em nosso estado original. Imprestáveis para a vida. Mas Deus nos fez capazes de refletir a luz do sol do Senhor Jesus. Pessoas em si imerecedores de absolutamente nada, pecaminosos, agora feitos portadores de uma luz que não é deles, que não é nossa, mas podemos refletir o próprio Senhor Jesus.
Também a lua é uma figura, e o Maicon vai nos falar sobre esse aspecto individual de portadores de luz, mas também sobre o aspecto coletivo de portadores de luz. É uma figura do conjunto de todos os crentes durante o período da ausência do sol do Senhor Jesus, que é o período de hoje, que a Bíblia chama de noite, e ali ele quer que essa lua, o conjunto de todos os salvos, também brilhe e reflita a luz do sol. E é interessante que isso nunca vai ser perfeito. A lua na natureza reflete apenas 7% da luz solar. E aí fica a pergunta: quantos por cento será que a gente reflete da luz divina, da pessoa do Senhor Jesus? Será que chegamos pelo menos aos 7% da lua? E agora uma coisa científica que é nova. Existem hoje indícios de que o conceito que nós temos da lua rodeando apenas a Terra é um conceito um pouco mal explicado. Existem indícios de que a lua orbita o Sol juntamente com a Terra em um curso específico que os cientistas chamam de sinusoidal, e assim ele teria também um centro que é o Sol e não a Terra, porque aquele modelo que nós aprendemos na escola até hoje é uma rotação da Lua ao redor da Terra, terra-cêntrico. Se a Lua tiver esse outro órbito em conjunto com a Terra, mas heliocêntrico, para mim até seria uma figura melhor daquilo que a Bíblia nos mostra, que a Lua reflete a luz do Sol, depende do Sol para iluminar a Terra, assim como os crentes individualmente e coletivamente. Mas é uma teoria ainda não comprovada na ciência, mas é interessante que ela existe. Os crentes devem ser luz do mundo, Mateus 5, versículo 14, vamos ouvir muito mais sobre isso. Os crentes são alimentados por uma fonte divina em nós, que é o Espírito Santo. Sem ele, não podemos irradiar essa luz divina, tanto individualmente como também coletivamente. E eu vou passar rápido por isso, porque senão o Maicon vai falar que eu estou fazendo a palestra dele. E a finalidade desse ser luz do mundo, dos crentes individualmente e coletivamente, é que testemunhemos dele, do Senhor Jesus, de Deus, e das verdades divinas para com aqueles que estão de fora, Mateus capítulo 5, aqueles que estão fora da casa, e também para os que estão de dentro. A mesma figura da lâmpada o Senhor Jesus utiliza em Lucas capítulo 8, para os que entram na casa. Para todos devemos ser luz. Para o mundo perdido, para os salvos que estão dentro. O requisito para que possamos cumprir com essa finalidade é que tenhamos uma boa entrada de luz, que são os olhos, e isso vamos, penso, ver em uma roda de conversa, né? Para que os nossos corpos, então, sejam luminosos, não que eles sejam luz. O nosso corpo não é luz em momento algum, mas ele pode ser luminoso por meio da luz que entrou nele, como irradiando de dentro para fora. E para nós mesmos, essa luz faz com que nós sejamos iluminados, que recebamos conhecimento, discernimento dos pensamentos divinos. A perfeição da luz e da irradiação da luz temos na luz verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. Tem várias passagens mencionadas ali, e vocês podem verificar elas também posteriormente. Acho que o Lucas, se vocês querem, ele coloca à disposição os slides. O Senhor Jesus também é a testemunha fiel e verdadeira. É assim como ele é apresentado lá no final da Bíblia. Então, se a finalidade de sermos luzes é testemunhar dele, o exemplo primordial, o exemplo supremo é a pessoa do próprio Senhor Jesus, como a fiel testemunha. Ele também é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele
que é a luz quando Deus diz haja luz. Ele é a luz do mundo também, enquanto ele estava aqui. Agora ele quer que nós sejamos luz do mundo enquanto ele estiver ausente, antes dele voltar e ele ser novamente sol da justiça aqui. Versículo-chave do Acampa, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E possamos fazer jus a isto. Possamos realmente corresponder àquela luz que Deus chamou a se manifestar. Então, muito obrigado pela atenção até ali. Foi uma pequena panorâmica, a gente poderia estender ela muito mais. Tem outros aspectos da luz que eu nem sequer mencionei, por exemplo, o candelabro lá no templo, no tabernáculo, e muitas outras coisas. Mas temos também muitos outros minutos para aprendermos.